A nossa história começa com o coronel Manuel Honório de Campos e a sua esposa doando todo o seu terreno para a Câmara Municipal de Juiz de Fora. Seria possível nessa época que fossem construídos ruas, avenidas, praças e pudesse desenvolver um bairro no local. Isso foi tudo resolvido através de uma resolução no dia 29 de maio de 1892. Na época, era conhecido, esse local era conhecido como Fazenda da Divisa. Assim, nascia o bairro Manuel Honório. Bem-vindos a mais um episódio de Resgatando Juiz de Fora. Manuel Honório de Campos foi proprietário da Fazenda da Divisa. Cafeicultor, foi vereador em Juiz de Fora de 1895 a 1897. Nessa mesma época, legislavam José Procópio Teixeira, Francisco Bernardino e Américo Lobo, dentre outros. O bairro é cortado por duas das avenidas principais de Juiz de Fora, a Avenida Rio Branco e a Avenida Brasil, e foi na Brasil que encontramos o primeiro personagem desse episódio. O Manuel Honório, para quem viveu, para quem conhece realmente, tem grandes personagens de vida, tem estabelecimentos comerciais muito renomados. Aqui passava o bonde, na época que tinha o bonde Bonfim, que nunca chegou no Bonfim, ele ia até na rua João do Rio, mas ele passava aqui no Manuel Honório, E daqui saíram grandes personagens. Eu, por exemplo, morei aqui a vida inteira até me casar, depois saí um pouco daqui, fui trabalhar fora, fui para Belo Horizonte, E depois voltei, agora, para aposentado, voltei a residir na região. Então, o que me trouxe de volta aqui foi aquela convivência lá do passado, aqueles amigos que a gente tinha aqui, aquela lembrança que a gente teve. E realmente o Manuel Honório é um bairro fantástico para se morar. É a porta de entrada da Zona Leste. Em frente à minha casa, ali onde é a Polícia Federal, tinha um campo ali. E a molecada brincava ali todos os dias, a gente batia pelada todos os dias, E com uma determinada característica o seguinte, porque na pelada, como era na beira do rio, quem chutasse a bola no rio tinha que buscar. Era um negócio complicado, então chutou a bola no rio, vai buscar. Então a meninada tinha que aprender a nadar, Nós tínhamos aqui a casa do compadre aqui, que é uma casa muito famosa em Juiz de Fora, é uma casa onde se encontrava de tudo. E ela tinha uma particularidade, eram alguns irmãos, e esse irmão não tinha caixa, igual tem hoje, as lojas modernas, caixa eletrônica, nada. Cada um vendia e botava o dinheiro no bolso. E depois eles acertavam as contas, mas dava tudo certo. Eles foram vários anos a casa do compadre dessa forma, Aí acho que depois com a modernidade, aí já entrou outra forma de gestão, perdeu, aí a casa do compadre acabou. Mas também foi mais assim porque os pais, já não estavam mais à frente, e aí o negócio se dividiu. Mas tínhamos também outros estabelecimentos comerciais, como o bar Bidu Saião, muito famoso, que era de um italiano ali na Governador Valadares, com Américo Luz, Esse bar era famoso, o seu Euclides Mancini, Ele gostava muito de ópera, então colocava lá aqueles discos de ópera para a moçada usar. Na Avenida Rio Branco, o comércio é predominante, onde se encontra a praça do bairro. É muito prazeroso a gente conversar aqui a respeito do Manuel Honório. Nós temos uma vida aqui, eu nasci aqui nessa mesma avenida, Governador Valadares, em janeiro faz 75 anos, Fui criado aqui no Manuel Honório, Bairu, sempre por aqui mesmo, E eu me lembro do primário, fiz uma parte aqui nesse grupo Francisco Bernardino, depois na Colégio Santa Rita de Cássia, e a gente vinha de bonde, O bonde vinha pela ponte, passava por aqui, subia aqui a Governador Valadares, até Eugênio Fontainha lá em cima,
e a gente costumava levar umas quedas do bonde, querendo descer do bonde andando, e acontecia essas molecagens que a gente fazia por aqui. Aqui nessa praça, essa praça era uma rotatória, era redonda, né? Antes de ser aberta aqui. E aqui tinha, né, nesse mesmo prédio em frente, em cima, havia um serviço de alto-falante, chamado Serviço de Alto-Falantes Natal, que anunciava assim, falecimentos, fazia propagandas, dava notícias do bairro. Era uma coisa muito... A população estava sempre acompanhando o movimento do bairro pelo serviço de alto-falantes daqui. Sempre morei aqui, morei no Bairu e atualmente moro aqui no Manuel Honório, na Avenida Rio Branco. E a gente continua aí participando da vida do bairro, na associação de moradores. Eu tive a oportunidade de ser presidente da associação por 2 mandatos, presidente do conselho, atualmente sou vice-presidente. E a gente procura sempre estar participando ativamente, apesar da idade já vai chegando e a mocidade não assume, né? A gente vai continuando. Talvez você saiba que Alfredo Ferreira Lage era jornalista e filho de Mariano Procópio. Foi responsável pela doação do museu que leva o nome de seu pai. E será que você conhecia também essa outra história? Aconteceu um fato bastante pitoresco quando da inauguração desse busto do Alfredo Ferreira Lage, que agora está aqui nesse local, mas antes ele ficava no meio da praça, quando havia aquela rotatória. E quando da inauguração, na véspera, a prefeitura colocou um envoltório, né, cobrindo o busto para na hora da solenidade ser descerrado. Mas a garotada à noite veio aqui e aprontou uma brincadeira. E no dia seguinte, na hora da solenidade, na hora que o prefeito retirou aquele envoltório, eles tinham colocado uma calcinha na cabeça do homenageado. Então foi um fato, foi bastante engraçado, embora seja uma brincadeira de mau gosto, né? Mas aconteceu isso mesmo. Vamos conhecer mais histórias? Eu fui criado aqui, vou fazer 80 anos, nadava no Rio Parebundo, pulava em cima da ponte, pegava a bola dentro d'água, tinha um campo da ABC do lado, eu chutava a bola dentro do rio, ele tinha que buscar ela. Eu pescava muito no rio também, tinha canoa, remava canoa. Antigamente era diferente, tinha uma praça redonda e tinha uma rua Governador Valadares aqui e tinha os postes tudo no meio da rua, antigamente. E aprendi a nadar, aí começaram a pular de cima da ponte, aí eu comecei a pular de cima da ponte também. Aí quanto mais o rio enchia, mais eu gostava de pular. Quando eu vim para o Manuel Honório, foi em 61. Em 1960 eu comecei com um bar Pinguim no Manuel Honório. Eu fazia picolé, vendia muito picolé. Era famoso meu picolé, tinha dia de vender 1000 por dia. Fiquei bastante conhecido, fiz muito boas amizades no Manuel Honório. Até hoje eu encontro com pessoas que ainda falam comigo: eu sou Antônio, e o bar Pinguim? Nunca mais, você não vai voltar mais? Eu falei, não, eu deixei boas amizades, mas eu cansei também, fiquei 34 anos. Depois construí aqui no Bairu. Mudei para o Bairu, nessa época já era casado, sou de Mar de Espanha. Então o Manuel Honório era um bairro muito bom, era um bairro mais simples, né? Tinha a casa dos compadres, tinha o Sobené que vendia picolé também aqui na frente, que era meu concorrente. Então era uma vida muito boa, mas tinha boas amizades. O Moreira era um dos meus fregueses, era tudo garoto na época, né? Mas graças a Deus, hoje eu estou com 84 anos, estou com boa saúde, dirijo para todo lado, sem óculos ainda. Está muito bom, graças a Jeová. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre o bairro Manuel Honório e vocês vão conhecer novos personagens que têm histórias bem bacanas para contar sobre a sua vida e, consequentemente, essas histórias elas andam em paralelo com a história daqui do bairro. Então eu te convido para resgatar mais uma vez as memórias de Juiz de Fora, dessa vez aqui nesse bairro chamado Manuel Honório e nas regiões do seu entorno. Vem comigo! Uma obra importante. Iniciou na década de 60 e foi finalizada na década de 70.
Com ela, foi possível acesso a muitos outros bairros, que antes era possível somente passando por Santa Terezinha. A parte mais alta, conhecida como Grota dos Macacos, foi aberta e surgiu a Garganta do Dilermando. A Avenida Rio Branco se estendeu e surgiu um novo acesso para as outras cidades da Zona da Mata. Ocasionou uma grande melhoria no bairro de trânsito e, sobretudo, agora que foi um momento muito difícil para os moradores, porque tinha muita poeira, tinha muita lama, as crianças gostavam porque brincavam na poeira, mas foi uma coisa que ficou muito gravada. Antes da obra da Garganta, era um morro com casebres de um lado, casebres do outro na parte de cima, né? E com a abertura, isso veio a melhorar muito, porque inclusive para os moradores que moravam naquela parte de cima. Meu pai foi comerciante no bairro o São Ninim, que todo mundo conhecia na época. Começou com um armazém aqui mesmo, deste lado, e depois, quando a gente era bem bebê ainda, ele passou para o lado de lá, para a Avenida Rio Branco, onde ficou e onde trabalhou, e a casa era anexa ao mercado dele. Um parque de diversões no meio da Avenida Rio Branco? Os mais antigos vão lembrar. E em plena Avenida Rio Branco, naquela época, instalou-se aqui um parque de diversões. E aquilo para a gente era uma festa, porque a gente andava de roda gigante, a gente andava na sombrinha, e a gente fez amizade com a dona do parque, e a gente se entrosou bem. Foi uma época muito feliz também das nossas vidas. E o carnaval? A Acadêmicos de Manoel Honório foi um ponto em comum entre muitos moradores do bairro. E sempre tinha muitas festas, muitos desfiles, muitos ensaios. E eu, inclusive, desfilei pelo Acadêmico do Manoel Honório 2 vezes na minha vida. Uma vez eu era solteira e a outra já era até casada. Ela tem muita tradição, né? O Acadêmico do Manoel Honório, ele foi fundado a partir de alguns blocos que desfilavam aqui no bairro, né? Vai Quem Quer, e que se concentrava aqui no Bar Montreal, que é ali atrás, né? na esquina ali. E aí, a partir da ideia do Fernando, né? Que foi o dono do bar, que foi um grande incentivador, juntou um grupo de amigos, e desse grupo de amigos saiu o Acadêmico do Manoel Honório, né? Então foi fundado, tem várias pessoas, algumas ainda são vivas, mas muitas já faleceram. E é uma escola de muita história, de muita tradição em Juiz de Fora, porque ela foi campeã algumas vezes e, na realidade, quando ela esteve no auge, né, ela era uma das grandes escolas de Juiz de Fora, junto com Ladeira, junto com Juventude Imperial, junto com Turunas do Cachoeiro, etc. Né? Então, mas deixou saudades, né? Grandes sambistas participaram da Acadêmicos de Manoel Honório. E Zezé do Pandeiro, dos grandes compositores aqui de Juiz de Fora, né? Era muito concorrida as escolhas de samba, né? Porque, na realidade, isso acontecia em todas as escolas, né? Elas prestigiavam os compositores da cidade e eles faziam grandes sambas, né? Então, o Manoel Honório também não fugiu à regra, ele também teve grandes sambas, né? Teve grandes concorrências e, além disso, promovia eventos que trazia aqueles sambistas das escolas de samba do Rio de Janeiro, de fora, né? E aí o negócio pegava fogo mesmo, né? Vilma Trigo é uma das pessoas mais conhecidas de Manoel Honório. Apesar de também ter desfilado várias vezes no Acadêmico de Manoel Honório, o Pitinho de Ouro é o seu grande amor. Tem a lenda, é uma lenda grande. Eu sou a galinha dos ovos de ouro. Foi assim, uma turma chegou, mas só podia entrar mulher, homem, mulher não. Era a única mulher da história do Pintinho de Ouro. Fui porta-bandeira e era muito gostoso. Era um bloco que não tinha problema nenhum, era tranquilo. Você podia ficar tranquilo ali, que não tinha briga, não tinha nada. De vez em quando a gente catava um no meio do asfalto e bebia muito, entendeu? Aí despencava um pinto, a gente era obrigada a levantar esse. Ela relembra da sua infância e de como a família chegou ao bairro. E vim morar na rua Américo Lobo.
Eu morava na Américo Lobo, lá embaixo, no 985. Uma das primeiras casas da Américo Lobo. Acontece que eu nasci na Marechal Deodoro. Eu fui criada no princípio ali na Marechal, na tinturaria parisiense, a primeira tinturaria de Juiz de Fora. Ali eu fiquei alguns anos, depois o papai fez a casa e nós mudamos para Américo Lobo. Ali teve enchente. As primeiras casas da Américo Lobo, ali naquela mediação, era a farmácia do seu Luiz, o açougue e a casa do compadre. O resto depois veio crescendo e pegou o bonde, o bonde da Alegria, o Bonfim. Parava na praça, Alfredo Lage, e ali parecia o bonde que pegava as crianças que iam para o Jardim da Infância. A garganta do Dilermando também entra nas histórias de Dona Vilma. Ali nós soltávamos um papagaio lá. O meu sobrinho, o Luiz Arthur, ele adorava, era muito mocinho, né, naquela época, fazia papagaio e nós íamos soltar papagaio lá na garganta de Dilermando. Mas era um papagaio enorme. Ele vinha até aqui no Morro do Cristo, no alto assim, vento bom, ele ia toda a vida lá no alto e chegava aqui. Aquilo era ótimo, pesava por causa do vento, era um papagaio feito de salomone, né? E grande, muito grande de fazer, enorme. E ele soltava com a maior facilidade os papagaios. Lembranças sobre a vida em Manoel Honório não faltam. A casa ali na Américo Lobo, meu pai gostava de festa de São João. Então ele fazia a festa de São João do jeito dele. Vinha sabe aquelas toras de madeira? Era tirada da tinturaria e botava em frente à casa de João Mansur. Ali a gente fazia uma fogueira, mas enorme a fogueira. Lá dentro de casa era a festa de São João da família. Aí tinha cocada, tinha tudo que era de comida, pé de moleque, paçoca, tudo lá dentro de casa. E ali a gente dançava. Ali que era a festa, dentro de casa. Lá fora era a festa do povo, dentro de casa era a festa da família. Ele era muito bacana, muito bacana. Foi um ótimo pai, muito bom mesmo. Hoje, vontade para curtir o carnaval não falta. Ela tem contato até hoje com a turma do Pintinho de Ouro. Os carros alegóricos eram feitos ali na Avenida Rio Branco, onde a minha minha irmã morava. O filho dela fazia os carros alegóricos, tudo acadêmico na garagem daqui de casa. Mas era uma farra, era muito bom. Nós fazemos jantar ainda do Pintinho de Ouro. O último eu fui. Estava ainda boa, fui ainda de carro, estava andando. E olha só, Dona Vilma jogou vôlei e foi campeã mineira. Tinha um campeonato, era no esporte. O esporte fazia a sua, como é que se diz, escala de melhores jogadores. Eu fui escolhida, uma delas. Eu vou te mostrar o retrato do jornalista. O que ele falou de mim? Fui campeã mineira de voleibol. E era muito coisa. Joguei muitos anos. Joguei no Estela Matutina, Viana Júnior, escola normal. Porque você fica parecendo, né? Aí aquilo parece, você aparece sem querer. Não que você quer, mas pela atitude, pelo modo de jogar, pela defesa. Era muito gostoso, muito bom. Foi ótimo. Ser campeã mineira de ouro não é fácil não, hein? Você já percebeu, desde o primeiro episódio, que todo mundo aqui em Manoel Honório tem boas histórias, não é? A gente não poderia ir embora sem ouvir mais uma. Falando aqui desse local, né? Aqui atrás a gente falou da esquina ali onde tinha o Bar Montreal.
Mas me remete a uma outra história, que é da Avenida Afonso Pena, essa aqui que ligava essa ruazinha aqui, que chama Rua Afonso Pena, com a Maria Perpétua do outro lado. E o córrego não era canalizado e a gente tinha que atravessar o córrego em cima de uma pinguela, né? Então era um negócio assim meio complicado, né? Porque às vezes alguém, né, não estava muito bom, aí você chegava, né? Às vezes tomava uma do lado de cá, para chegar do lado de lá era complicado, mas era legal, né? E inclusive no córrego, naquela época que era assim, relativamente limpo, né? A gente subia o córrego ali, né? Pescando barrigudinho. Até aqui na Caixa Econômica Federal, né? Que a gente chegava aqui já esse pedaço já era canalizado e entrava aqui de baixo para pegar barrigudinhos. Aqui estamos na Praça Olavo Costa, mais conhecida não por acaso como Praça da Baleia. Esse aqui é um ponto de referência do Bairu, um dos bairros dos quais a gente vai falar nesse episódio. Bem-vindos mais uma vez a mais um episódio de Resgatando Juiz de Fora, onde nós vamos caminhar juntos para resgatar mais um pouquinho da memória da nossa cidade. Vamos conhecer a história, escutando aqueles que vivem nas regiões onde chegamos e resgatam de suas memórias as lembranças para contar para a gente. O Heraldo chegou no Bairu em 1980 e o seu Brás em 1966. Eu conhecia Juiz de Fora só de passagem. Me deram a oportunidade de escolher para Juiz de Fora ou Lafayette, eu preferi Juiz de Fora. E vim, não sabia, não conhecia direito, não sabia onde morar, não tinha nada, né? Tinha casado de novo e tal, não sabia. Aí me indicaram aqui, vai lá no Bairu e tal, eu não tinha conhecimento nenhum. Aí eu vim aqui, aluguei um imóvel, primeira moradia dele, e fiquei aqui, estou aqui há 40 anos. Eu cheguei aqui da primeira vez, foi em 1966. E estive morando até 70. Me lembro que aqui tinha um jardineiro, a praça sempre me encantou desde o início. Tinha canteiros de flores que hoje, com o passar do tempo, não tem mais, né? E tinha um jardineiro aqui, o seu Mário, que era destacado no jardim, né? Ficava a serviço do jardim. Em seguida teve outras administrações que outros jardineiros estiveram aqui, que eu não me lembro exatamente, porque eu estive também alguns anos fora. E a partir de 82, nós viemos morar aqui, vindo de Resende. Nós tivemos 3 filhos, minha família, eu e minha mulher, Ana Maria. E aqui os filhos foram criados, tinham colegas. A gente vive aqui tranquilo, sem problema nenhum, o Bairu é muito bom, eu vim e não quero sair daqui do Bairu. Já tem um ditado antigo que as pessoas aqui, os corretores, falavam. Seguinte, ninguém compra casa aqui no Bairu, porque os moradores só saem daqui para o cemitério, né? Moradores antigos, o bairro é muito bom por isso. Seu Heraldo conta a história do Castelinho do Bairu. Aqui só resta o terreno vazio. A casa, construída em 1950, ficava em frente à praça e chamava a atenção pela suntuosidade. Entrou em processo de tombamento e foi derrubado depois de uma disputa judicial. Infelizmente, a gente achava que o Castelinho ia ser eterno. Uma madrugada, quando a gente acordou, ele estava no chão. Era um monumento, era uma construção bonita, né? Esteticamente ele agradava. Era uma referência para o bairro, lá no Castelinho. O Castelinho em si foi derrubado aí, surpreendentemente, na madrugada de alguns dias para trás. Mas tudo tem o seu tempo, né? O Luiz Fernando apareceu na praça. Chamamos ele para sentar e aí começou um papo bacana de lembranças sobre o bairro. Eles lamentam pelo fim dos campos de peladas. A resenha é boa. Mas aqui mesmo no Bairu, né? Nós que éramos do Mané Honório, da época da turma do Mané Honório, daquela juventude,
a gente subia aqui para o Bairu para jogar bola, bater essas peladas. Então, só relembrando, onde é a igreja hoje ali do Sagrado Coração, tinha um campinho ali que a gente batia pelada, era um terreno vago, e aí, posteriormente, construiu-se a igreja. Subindo aqui, nós batemos pelada aqui na praça, vinha aqui, reunia, né? E também aí, quando a praça foi realmente urbanizada, acabou também o espaço da pelada. E subindo mais um pouquinho no Bairu, onde hoje é o Clube Acadêmico do Bairu, né? Na realidade era um terreno vago, cercado de casas, era um terreno público, e a gente ia lá para lá bater pelada, né? Alguém que tomava conta, criançada, né? Naquela época era tudo criança, todo né? mundo de 15 anos, para 15 anos, nos tempos antigos era criança, né? Hoje criança é com 6 anos, né? Então hoje não é mais, hoje é de quadra, tem que alugar, marcar hora, não sei o quê, e vai veterano, porque os jovens não vão jogar bola, mas os jovens não sei o que ele está fazendo. Tem um veterano que joga e tem um veterano que vai para resenha, né? Vai para resenha, vai tomar cerveja junto com os outros depois, entendeu? Eu já estou na fase da resenha. Não, eu também estou agora só na resenha, entendeu? Só resenha. Bairro Centenário. Fica entre Manuel Honório e Santa Terezinha. O nosso próximo ponto é ali, bem pertinho da Capela de São Cristóvão. E o bairro Centenário, ele surgiu em 1949 a 1950, né? O loteador José Maria Monteiro Mendes, né? Loteou o bairro aqui, né? E com isso aí veio a venda de lotes, né? E antes desse bairro Centenário, era chamada Grotas do Macaco. Então a Grota do Macaco, que era um nome antigo, né? Vila Porã, Grota do Macaco e tudo. E com isso aí o José Maria Mendes comprou essa área de terra aqui, que eu creio que deve ser da família Tristão, que pertence a Santa Terezinha, e loteou o bairro, né? Como loteamento centenário, em homenagem aos 100 anos de Juiz de Fora. Que muita gente pensa que o bairro Centenário foi por causa de uma paineira da Rua Catu Cearense, outros falam que é por causa de uma mina d'água que tem aqui, que tem mais de tanto tempo. Então, na realidade mesmo, foi uma homenagem ao Juiz de Fora. Eu sou nascida e criada aqui na rua Alves Júnior, 96. Meu pai, quando veio da Itália, comprou o lote, construiu uma casa lá. E a família é muito grande. Então, eu era muito levada, né? Carregava água na mina, que não existia Sesama ainda. Fazia fila para carregar água ali. E hoje é o chafariz ainda, né? Eles contam também sobre a construção da Capela de São Cristóvão. Aqui, antigamente, era um cruzeiro, né? Um cruzeiro que é onde o pessoal fazia despacho, aqui por ser um cruzamento, né? O pessoal fazia despacho e tudo. E nós corremos atrás dessa documentação e descobrimos que aqui era uma doação para fazer uma capela ou fazer um centro comunitário. A Capela São Cristóvão, no começo, quando foi em construção, ela estava subordinada à paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Bairu, né? Então a construção foi feita na época dela. Aí, com uns 4 anos para cá, 5 anos para cá, que foi destinado a pertencer à paróquia de Santa Terezinha, né? Que hoje que é o padre da paróquia da nossa capela é o Monsenhor Luiz Carlos e o Padre Bill. É os dois padres que atendem a nossa comunidade, né? Sobre a Escola Municipal Centenário, que era uma sede da associação teve que doar para fazer a escola, porque na época a gente não tinha um e-mail escolar. Aí com isso aí nós tivemos que doar nossa sede para ser hoje a Escola Municipal Centenário, que foi uma luta muito grande na época pela associação de construir em mutirão, entendeu? O pessoal, a prefeitura dava material e a comunidade dava mão de obra. Dona Vilma tem orgulho em morar no bairro. As memórias se mantêm vivas e nem pensa em sair daqui. Tem muita memória boa, que graças a Deus a gente tinha muita amizade, né? Desde criança. Sempre a gente considera as pessoas, né? Então a memória que eu tenho era da infância, né? Carregando água, estudando, brincando muito. Brincando, correndo, pique, essas coisas assim que a gente não vê mais, né? E aí, o que vocês acharam de resgatar as memórias do bairro Bairu e do bairro de Centenário, aqui onde nós estamos? Eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, a gente vai correr atrás das histórias do Progresso, Bonfim e Marumbi. Vamos continuar resgatando as memórias da nossa cidade,
dessa vez através das histórias dos bairros. Estamos no Corte de Pedra. Esse local foi aberto no século XIX por escravizados à mão. É isso mesmo. Eles quebraram essas pedras para abrir caminho à base de picareta e de enxada, para que a estrada de ferro pudesse passar. Por isso esse é um local muito emblemático. O bairro que a gente se encontra hoje é o Marumbi, na zona leste aqui da nossa cidade. E é aqui que a gente vai resgatar mais um pouquinho da memória de Juiz de Fora. Bem-vindo a mais um episódio de Resgatando Juiz de Fora. Aqui nós estamos no margem, aqui é considerado como margem Leopoldina, né? O trem foi desativado aqui em 76, né? Quando tiraram os dormentes, tiraram a linha do trem todo. Esse túnel aqui, né, foi feito na base dos irmãos de cor, né? Foi feito por escravos. E o trem saía lá da parte de estação, então passava para a estação, Vitorino Braga, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita, passava aqui pelo Marumbi e daqui subia para o bar e as cidades de cima. Ele é nascido e criado no Marumbi. Ele resgata suas lembranças para nos trazer como era o bairro antes. Aqui era tudo de terra, muito de terra. Tinha uma mina aqui que na época faltava muita água, na época de 84, 85. Nossa diversão todo domingo aqui era bater laje. Então juntava a galera toda aqui, juntava 2 lajes, 3 lajes por domingo, e a satisfação depois de tomar cerveja, comer uma feijoada, comer uma dobradinha, senão um cachorro quente. Primeiro fomos à casa do seu Ilair, pertinho do Corte de Pedra. Ele nos conta de como era antigamente. A casa dele ficou conhecida há muitos anos atrás, porque tinha uma mina d'água. Porque ajudou muita gente. Quando o pessoal da Leopoldina, quando passava aqui, parava um bocado aqui para tomar água, entendeu? Os maquinistas. E minha mãe tinha um barraco ali, beirando ali, o pessoal tudo lavava a roupa limpa aí, aqui. Pouco sobrou da casa da rede ferroviária, chamada pelos mais velhos como Casa da Turma. A Casa da Rede Ferroviária, ou Casa da Turma, existe desde 1915. E aqui nós temos aqui ao lado aqui que era, os trabalhadores ficavam aqui, da rede, né? E guardava até o trono, como se diz, que era dos trabalhadores, porque aqui era a sede. Aqui se fazia esse setor aqui da Leopoldina, que o final da Leopoldina daqui de Juiz de Fora era até Furtado de Campos. O último morador antigo do Marumbi com quem conversamos foi o seu Osvaldo. Ele ficou à frente da associação do bairro e conhece bem a região. Em 1980, eu comecei a participar da presidência do bairro aí, vice-presidente, estive no conselho fiscal e aí a gente começaram a evoluir algumas coisas. O meu tempo passado, que eu conheci aqui, foi muito bom. Ótimo, porque havia união, havia respeito, a educação, então nós éramos o cartão de visita do bairro. O bairro Bonfim é a nossa próxima parada. Primeiro fomos encontrar 2 moradores antigos da região do bairro, mais precisamente da região chamada Matinha. A gente começa com a Dona Imaculada, que é uma das irmãs Barbosa do batuque afro-brasileiro de Nelson Silva. Eu nasci aqui em 1954, dia 3 de setembro de 1954. Então eu posso dizer que eu já nasci cantando, porque eu que cantava toda a festa no Parque Frederico, porque eu estudei lá, minha família toda. As professoras me põem para cantar, dia das professoras, tudo quanto é festa que tinha. Porque era tudo chão, não tinha casa, não tinha nada, tinha muita mina. A gente buscou muita água na bica, lavou muita roupa na bica, carregamos muita água. Da água aqui, ó, atrás ali, ó, era uma mina, chamada Pedreira. Todo mundo lavava a roupa ali. Quando vim para Matinha, que comecei a dar aula aos meus alunos aqui, entendeu? A minha escolinha começou a ser fundada aqui e participando, o pessoal olhando para nessa arte maravilhosa que a gente faz. E daí começamos. Tinha que
vôlei, que eu armava vôlei aqui. E fizemos a primeira quadrilha aqui, quadrilha da Matinha, como nós somos campeão. A gente disputava, né? Hoje em dia não parou um pouco, está acabando. Infelizmente estão terminando com essa coisa gostosa que a gente fazia. E hoje, né, faço samba também. Não sou daqueles melhores, mas também não sou daqueles piores. A gente estava com 2 cantores e intérpretes da música. Não podíamos deixar de pedir uma palhinha para cada um. Serenou, serenou, lá nas matas serenou. Ô seu Tião, parabéns, que alegria. Bafo da Onça faz 3 anos de folia. Dona Imaculada falou sobre a capela Madre Teresa de Calcutá. Os padres da igreja Santa Rita que fez. Que aqui não tinha capela, não tinha nada. Então agora tem tudo. Tem festa para as crianças, tem festa Dia das Mães, Dia dos Pais. E tem muita coisa boa para as crianças aqui, sabe? Já estão arrumando para levar as crianças no dentista. E não é que resolvemos visitar a igreja de Santa Rita? Quando nós vínhamos aqui, eu vinha para estudar, a minha mãe dava aula em cima de uma barbearia. Era a barbearia do seu Antônio Perassi. Essa barbearia, era a sala dele. E por essa barbearia passavam todos os moradores. E entre uma barba e um cabelo, passavam, contavam suas histórias, deixavam seus desejos, seus anseios, suas vontades. E foi surgindo a ideia religiosa de uma oração da comunidade. Não se pensava em igreja, absolutamente, apenas de uma comunidade. Aqui era um terreno, terra batida. Então, deixamos aqui, montamos umas paredinhas naquele ponto lá onde está aquela escada. Não é isso? Naquele ponto lá onde está aquela escada. E ali germinou e terminou de nascer a árvore da Igreja Santa Rita. Eu preciso imaginar como que é a Igreja Santa Rita, que o nosso primeiro hino é assim, ó. Salve, salve, padroeira dos devotos do Bom Fim. Por que devotos do Bom Fim? Porque foi criado aqui, entendeu? Então o primeiro hino nosso foi exatamente para mostrar assim, aonde que é. Qual que é o caminho? É aqui que está Santa Rita, entendeu? A gente termina mais um episódio do Resgatando Juiz de Fora, dessa vez aqui no bairro Bom Fim. Eu espero que vocês tenham gostado. A história desses personagens que apareceram se misturam com a história dessas regiões que nós mostramos. E assim a gente vai resgatando, de pouquinho a pouquinho, a história da nossa cidade. Essas memórias tocam o coração das pessoas, sejam elas moradores desses bairros ou não. Nesse episódio a gente veio para mais um bairro que tem muita história para contar. Campos de pelada, times que se formaram, pessoas que se conheceram, se casaram, moradores antigos, nascidos e criados aqui, samba, a escola de samba. Dessa vez eu te convido a caminhar comigo no bairro Progresso para resgatar mais um pouquinho da história da nossa cidade. Bem-vindo a mais um episódio de Resgatando Juiz de Fora. Nascido e criado aqui, né, que a gente morou junto com a nossa avó, né, que tinha uma casa perto ali do Fortaleza. Meu avô tinha uma horta muito grande ali. Eu não conhecia porque ele morreu muito novo, né, mas pelo que a minha mãe fala, tinha um espaço enorme, tinha muita verdura, muito plantação, né? A minha avó também tinha tipo uma sítiozinho que tinha criação de galinha, porco. Então todos os domingos a gente estava ali brincando, fazendo alguma coisa ali na casa dela, né? Progresso é um bairro que tem a sua origem parecida com os outros que já conhecemos. Tem por característica um pequeno centro comercial com negócios que são passados de geração para geração. É o caso da família do Valmer. A história do bairro, a gente chegou aqui, minha avó chegou aqui em 1940, né? Era conhecida aqui ainda como o sítio dos Estopas. Aí depois foi loteando para frente, né? Através do fazendeiro, que isso aqui era tudo uma fazenda, né? Do seu Alencar. Aí passou a lotear e ele tinha uma mobiliária. Na época a mobiliária chamava Mobiliária Progresso. Aí deu origem ao bairro por causa disso, né? O nome do bairro, né? Aí a gente viu o bairro crescer, com
Nos domingos, assim, as estradas tudo era de chão ainda, depois passou a colocar pedra, depois veio o asfalto, né? Essa empresa ela começou com meu avô, né, que era descendente italiano. Aí ele começou como diversas profissões, né, que era sapateiro, arrumava guarda-chuva. Aí a última profissão dele foi conserto de móveis estofados. Aí que meu pai deu sequência a esse trabalho e passou pra gente agora, né? Agora sim, né? Eu tô na empresa desde os 11 anos. Esse ano que vem ela faz 50 anos já que foi fundada, né? E começou com meu avô e tá com a gente até hoje aí, na mesma família. Imagina só isso, você tem uma turma que joga uma pelada no bairro todo fim de semana. Num belo dia, uma semana depois do último jogo, vocês chegam e tem uma casa construída em tempo recorde no meio do campo. Como foi isso? Inclusive a família do Valmer é a responsável por existir o campo de futebol do Progresso no alto do bairro. Aí o campo é antigo, foi uma coisa até engraçada que a gente foi num belo domingo, meu pai tinha time de futebol, os Intocáveis, e tinha muito torneio, muito campeonato. Aí quando chegou lá no campo, o Sonegás já tinha vendido o campo, já tinha uma casa no meio. Aí nós ficou tudo assustado, perdeu o campo, aqui já era pouca área de lazer, né? Aí eu tinha um tio que estava formando na época para advogado, virou delegado depois. Ele foi lá em cima, conseguiu outro terreno, pegou a escritura e guardou com ele. Falei, esse campo agora ninguém vende mais. Inclusive ele até hoje está lá. Ficou na minha cabeça e eu queria saber, afinal, que história é essa do time Os Intocáveis? Que nome de time é esse, gente? Na questão do campo, né, de futebol, meu pai com o meu tio fundou os Intocáveis na época, que era um time que ficou muito conhecido no bairro, que era um time que o pessoal tinha muito medo, que a maioria dos jogadores era tudo polícia civil, e assim, e tinha sempre uma rivalidade, né, que era Vila Nova e Intocáveis, São Carlos, Divinéia, América, então tinha muita rivalidade. E vinha outros times de Santa Luzia, como o Grêmio, como o Puma, disputava muito campeonato. E esse campo aqui, ele era considerado o melhor campo de saibro que tinha na região. Então muitas finais aconteceram aqui. Da loja do Valmer, nós fomos até a quadra da escola de samba do bairro para encontrar a Marisa. Ela levou a sua mãe. Então, antes de conhecer a história da escola, a gente resolveu conversar um pouquinho com Dona Helena. 98 anos, teve 12 filhos, 10 estão vivos, 20 netos e 10 bisnetos. Quando eu vim para aqui, eu estava com 14 anos. 14 anos. Mas eu digo que já tem mais de 80 anos, 83 anos que eu estou aqui no bairro Progresso. Casei, fui morar na roça, né? Nova, boba, não entendia nada, né? As mulheres eram todas assim. Queria ter a cabeça de hoje, antigamente, mas não tinha. Não tinha uma mulher que podia me dar um exemplo, uma coisa qualquer. Não tinha, era tudo boba, tudo mulher boba naquela época. Pelo que eu vejo hoje, mas tá bom. Tem a modernidade, hoje tudo é moderno, mas eu carrego a minha tradição antiga. Lembro muito bem quando eu vim para aqui. Mas muita coisa eu esqueço quando eu vim para aqui. Os que eram sítio do Estopa. Todo morador do Progresso conhece a história e tem orgulho da mocidade independente do Progresso. Agora, vamos conhecer essa história de amor desde o início, que nasceu do time do bairro chamado Independente. Então, tinha uns amigos em comum, o Paulo César Garcia, que está vivo até hoje, graças a Deus, Luiz Roberto Tipúcio, a dona Nilda, falecida do senhor Latão. Eles, Latão era flamenguista roxo, Gugu também. Então, aquela coisa de Flamengo, e tinha jogo de futebol, e eles participavam, e eles jogavam, porque Latão foi amigo do meu pai, jogava carteado, jogava futebol até não aguentar mais. E eles tiveram essa ideia de fazer uma escola de samba. 2000, quando eu
vim para cá, mas o Salvador José Baquinho, o Salvador Torneiro, muita gente conhece, viemos para cá, arregaçamos as mangas. Ele é um rapaz, uma pessoa político, tinha muitos contatos, viemos para cá, entramos aqui, saiu 60 caminhões de areia de terra. E como é a relação da escola de samba com a comunidade? A escola está no grupo de acesso 1, eu estou agora tesoureira da Liga, e como eu moro aqui, 5 minutos da quadra, eu que venho, que limpo, que varro, com muito prazer, gosto demais. A comunidade é maravilhosa, a comunidade respeita, a comunidade vem, ajuda. Nós estamos fazendo pagode, ensaio, fizemos almoço. Nosso enredo está aqui maravilhoso, que foi sugestão de um antigo diretor que fizéssemos esse enredo. Então desenvolvemos, está tudo assim. A escola dentro do bairro é a escola no bairro. A escola é uma parte muito importante do bairro e que deu uma caída nesses últimos anos. Ficou sem desfilar desde 2015, depois teve o Covid, então agora nós estamos retomando tudo de novo e eu acho que vai dar certo. Ganhar carnaval é uma consequência do seu trabalho. Aqui é a comunidade é que fala mais alto. Isso sim é a comunidade. Ela continua a nos contar as histórias e da participação da família no crescimento do bairro desde o início. O meu pai, por ser mais velho, e ele jogou futebol durante muitos anos, muitos. Era uma pessoa muito respeitada. E ele tinha um outro irmão mais novo, o Milton Petrato, que já falecido também, que gostava, e foi até, quando ele aguentou, mexer com o futebol. Então, quer dizer, a família Petrato estava assim, muito forte no bairro. Quando começou, foi muito importante no desenvolvimento, porque o tio Mário, o falecido tio Mário, ele se empenhava, luz e asfalto, e conversava com os vereadores para trazer a escola, para trazer isso, e tinha que fazer isso, as luzes tinham que mudar, não tinha ônibus. Eu me lembro disso assim, eu era pequena, eu lembro que às vezes eu ia com o pai, ele ficava na dele. E eu lembro das conversas deles, que tinha que trazer. A empresa era Lorde, que fazia Marumbi, e tinha que vir para cá. Não tinha jeito, o bairro está grande, o progresso é o progresso. Quando passou para progresso, né? Não tem que vir. E o progresso realmente foi um bairro assim que fez, pum, cresceu muito. Todas as pessoas com quem conversamos no Progresso demonstraram um grande amor pelo bairro. E é assim que a Marisa termina a nossa conversa, demonstrando seu amor pelo bairro, pela família e pela mocidade independente do Progresso. Nosso bairro é muito maravilhoso, as pessoas que moram aqui, todas são maravilhosas, todo mundo se conhece. Mãe, quando eu saio, às vezes, você demorou. Uai, mas é 300 pessoas perguntando. Sua mãe, porque a mãe hoje não vai na padaria, não vai mais na farmácia. A mãe se resume em uma palavra: gratidão. Ela é uma pessoa extremamente grata a tudo. À família, aos filhos, ao marido falecido, às cunhadas que tinha, sim, alguns probleminhas, sempre tem. Mas ela é uma pessoa de um exemplo maravilhoso de gratidão. Eu gostaria de ter a gratidão que ela tem por tudo. Não consigo, mas eu sou muito grata à mãe que eu tenho, à família que eu tenho, à escola de samba que eu tenho, ao bairro que eu tenho, que é maravilhoso. A gente ainda tinha tempo de conhecer mais lugares. Por que não ouvir mais histórias? Fomos até Nossa Senhora Aparecida. Lá na parte alta do bairro moram desde criancinhas a Luciene e a Tereza. Aqui antigamente o nome, conheço por gente que eu ouvia muito falar, que aqui era sítio Mijolário. E eu nasci e fui criada aqui. Eu sou nascida em Matias Barbosa. Vim aqui para Juiz de Fora aos meus 10 anos. Então tem 51 anos que eu moro aqui. Desde então a gente sempre fazendo amizade e
A vizinhança também aqui sempre foi excepcional, como a minha amiga já falou. Nossos filhos nasceram, foram criados aqui também. A infância aqui, a gente brincava aqui na rua, aqui à vontade. Antigamente era terra mesmo, por isso que tem o apelido de poeirão, que era muita terra e as crianças brincavam saudavelmente, com as brincadeiras antigas. Hoje, né, todo mundo é só celular. Mas tivemos uma infância muito boa aqui, muito agradável. E as festas, como eu falei, né, da Maria Bolinha, que fazia quadrilha pra gente aqui, festa para criança, no dia das crianças. Então, o lugar aqui é ótimo de se morar. Ela lembra como era o bairro antigamente, em comparação aos dias de hoje. Era lá embaixo, a gente mora aqui em cima, mas lá embaixo a gente buscava água na mina. Lá embaixo tem uma mina, lá embaixo, que hoje acho que está desativada, mas a mina que proporcionava água para todo mundo aqui em cima. Entendeu? Não tinha pavimentação, rede de esgoto, foi adquirido tudo com o tempo. Era poucas casas, entendeu? Era casa simples, humilde, mas foi melhorando. Sempre foi melhorando, onde que você vê hoje onde que está. É um lugar excepcional de se morar. Aquela casinha verde ali atrás está lá há mais de 20 anos. É a Capela São Tarcísio, ligada à paróquia Nossa Senhora Aparecida, que fica no centro do bairro. E é tudo isso que a gente vive aqui, é festividade que a gente tem. Olha a capela, que sempre foi o sonho de uma falecida senhora aqui, a dona Enertina. Já faleceu há um tempo. Era o sonho dela ter aquela capela. Aí conseguimos, a trancos e barrancos, ter a nossa capelinha ali. Eu não pretendo trocar aqui lugar nenhum. Essa temporada de Resgatando Juiz de Fora, nós mostramos vários bairros de uma mesma região. Trouxemos vários personagens, várias pessoas que contaram as suas histórias, resgataram as suas memórias e, com certeza, tocaram o seu coração também. Começamos em Manoel Honório e a gente está terminando aqui, em Nossa Senhora Aparecida. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente espera vocês para a próxima temporada de Resgatando Juiz de Fora, para continuar caminhando juntos, trazendo à tona as lembranças da nossa cidade. Até lá!